Estamos dando início a mais um programa Andréa Grezana para você, querido telespectador. E hoje nós estamos aqui com a presença especial de Têmis Viana, jornalista, proprietária da editora Exclusive Brasil Mundo, empreendedora, uma mulher com muito conteúdo para trazer hoje para o nosso querido telespectador. Têmis, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida amiga. Eu estou numa felicidade de poder estar aqui contigo, podendo falar dos meus livros. Obrigada pela oportunidade. Bom, a gente que fica muito feliz, pois esse é o propósito do programa Andréa Grezana, trazer empreendedorismo, trazer visibilidade a trabalhos realmente que tenham uma relevância e uma importância social. E hoje nós estamos aqui, vocês podem estar observando, com vários livros. Como eu anunciei, Têmis Viana é jornalista e também idealizadora de grandes obras. Registra grandes obras históricas. O quanto a gente precisa realmente que as pessoas estejam falando, documentando. E a Têmis, ela é uma apaixonada, então ela transmite dentro dessa sua paixão pela sua profissão, dentro desses livros. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de Têmis Viana, uma breve, Têmis, conta um pouquinho para quem está assistindo, da onde a Têmis Viana veio, é nascida em Porto Alegre, que viaja pelo mundo, tem uma bagagem incrível, porque ela escreve realmente de vários lugares do mundo. Conta um pouquinho para a gente desse início, quando que foi essa paixão também por se encontrar no jornalismo, se foi a profissão que te motivou de início, e depois vamos falar sobre os livros. Sim. Jornalismo e a palavra escrita sempre foi a minha paixão, né? Entre outros que também é bem diferente, é a educação física, que eu sempre amei, né? Mas eu vi que o jornalismo poderia dar como eu gostava de viajar, né? E aí isso daí alimentava o meu mundo literário de uma forma assim. Sempre gostei de museus, de livros. Eu chegava nos museus e eu olhava assim, eu digo, um dia eu quero estar na estante de alguma livraria, sabe aquele sonho, aquela coisa. Enfim, aconteceu, né? Eu comecei, eu acho que foi em 2011 isso, com o Sebastião Salgado, foi o meu TCC de jornalismo foi o Sebastião Salgado. E também eu tinha sempre essa busca de chegar perto das pessoas que eu gosto. Sebastião Salgado era o meu ídolo, né? Tipo assim, era muito fã dele, então eu sabia tudo, né, dele. Então eu morei em Londres também, e me lembro visitar alguns museus, e o que me chamou a atenção foi aquela obra dos trabalhadores, a fotografia, né? E eu, pela saudade do Brasil, eu vi muito de mim nele. Porque, para quem não sabe, é um grande fotógrafo que saiu do país, né? E lá ele registrou a humanidade em trânsito, né? Que bacana. Muito, muito especial ao trabalho dele, né? Então, uma das tuas obras foi inspirada no Sebastião Salgado. No Sebastião Salgado, que é uma referência. É uma referência que eu tive oportunidade, eu acho, pela ousadia, e fui atrás, mandei e-mails para ele na época, né? Estava em Paris, comprei a passagem, vim onde ficava o Estúdio Razão, e disse, gostaria de tomar um café com o Sebastião Salgado. Então eu sempre me achei nos meus projetos, eu me achei uma pessoa ousada, sabe? Porque eu botava uma coisa determinada. Foram 7 meses de buscas de e-mail, troca, e eu sempre assim, nunca desistindo da ideia, não aceitava nunca um não, entende? E realmente, um caso muito inusitado, em Paris, quando eu estava buscando o Sebastião Salgado, eu esperando, estava até na presença do Ranier Risa, um jornalista muito maravilhoso também. Nós estávamos em Paris, e com esse intuito, né, de buscar, de conseguir
esse furo de reportagem, quero estar com o Sebastião Salgado, tomando um café com ele e mostrando o meu TCC, né? E eu me lembro que nós estávamos na rua, era de dia, eu com uma máquina, uma D60 no pescoço, e eu esbarro no diário. Meu Deus. Eu e o Ranier Riz, né? Eu não tenho fotografia aqui, mas depois eu posso mostrar em outro momento também, sabe? Então foi uma coisa assim. E nesse mesmo dia, a minha secretária, que estava aqui no Brasil, liga e diz: Temes, nós conseguimos responderam do Estúdio Amazônia e realmente tu vais falar com o Sebastião Salgado. Gente, olha como tudo tem. Assim, tem que estar na hora certa, no momento certo e também conspirando a energia. Conspirando a energia, mas eu acho que tu vai encaixando, tu vai. O jornalista também é um grande. Ele tem que estar sempre articulando, ele tem que estar sempre buscando, e a vida é isso, é a gente se buscar, né? De uma maneira autêntica, né? Claro, mas a gente consegue. Hoje, com as tecnologias, se tu tiver um texto bem escrito, tu é o cartão de visita, o cartão de saída. Com certeza. Então, como é importante escrever de forma direita, né? Se comunicar. E fazer-se compreender. E se fazer ser notado. Entendeu? Então, é fantástico quando tu consegue essa como é que se diz? Essa comunicação, né? Da pessoa dizer, mas que interessante. Olha lá, né? Porque ele era uma pessoa conhecida, eu era uma pessoa, né? E em busca desse... e eu tive outro presente com essa façanha também. Eu fui palestrar em Paraty, né? Com pouca idade, e assim foi uma coisa, foi um movimento. Então eu acho que o movimento que a gente dá da vida, com as coisas que a gente quer, pode levar tempo, mas a gente consegue, né? É isso aí, você que está assistindo, tá vendo que consegue. Uma das coisas que a gente trata muito nos nossos programas, aqui na programação da GTV, é justamente isso, é levantar você, que está aí do outro lado da telinha, que consegue. Tem que ter, sim, muita vontade de se superar, tem que ter foco, determinação, e Temis está demonstrando que ela disse que ela não iria desistir enquanto não conseguisse. E realmente conseguiu. Sim. Mas a gente quer saber um pouquinho, antes de a gente dar continuidade, Temis, então, esta que é a obra do Sebastião Salgado. Foi o primeiro. Foi o primeiro. E o que essa obra, ela trata para o telespectador? Não, ela trata sobre a diferença entre fotojornalismo e fotodocumentário. Né? Muito bom. E Sebastião Salgado faz muito isso com muita excelência, né? Perfeito. Então ele realmente não tem como não olhar as fotografias dele e não se emocionar. Não se fala, porque a fotografia fala, né? A luz e sombra fala. Assim como se a gente for interpretar uma obra de Rembrandt, né? Assim como vários artistas, não só na fotografia, porque a fotografia também, a gente pode até fazer uma comparação com a pintura, sabe? Mas existe uma diferença, e foi essa a tese de como é que se diz, dessa obra, desse conteúdo. Do conteúdo de fotografia no jornalismo, né? Perfeito. Bom, isso foi só o início lá do meu momento como escritora, né? Sim. É ali que surge, porque você estava, como tu disse, tu estava indo fazer a tua tese. Não, fiz a minha monografia, passei, sou estudante acadêmica da Unijuí, né? E eu acho que eu tive a felicidade de buscar nos meus personagens, assim, pessoas muito fantásticas, sabe? Maravilhoso. Sebastião Salgado é maravilhoso, né? Nos detalhes, na entrega, de buscar, né? Porque um fotógrafo é aquela coisa assim, tu te entrega, fica fazendo takes, assim, vários takes de 6.000 fotos, tu seleciona às vezes pouquíssimas, entende? E outra, tu vive aquele momento. Sebastião faz uma coisa que eu gosto, é estar em loco e vivendo o que o povo está sentindo. Então isso daí
é um sentimento, né? Só que ele faz sem nenhuma escrita, ele faz através de imagens, como se fosse uma crônica por imagem, fazendo paisagens, Perfeito. né? É isso o trabalho dele, e a minha interpretação foi só fazer essa diferença de fotojornalismo, muito bacana, fotodocumentário, e que também traz um pouco mais claro até para quem vai fazer uma leitura entender, porque às vezes as pessoas não entendem essas diferenças. Então essa obra que tu traz é realmente trazendo uma leitura com olhar e explicando para quem é leigo. Sim. Muito bem. Mas os apaixonados, quem vai pegar isso aqui que realmente é que são apaixonados por fotografia, né? É um público, né, que gosta de documentário e que gosta de Sebastião Salgado também, como eu, né? Perfeito. E continuando, então essa foi a primeira. Qual foi a segunda obra, Tênis? A segunda foi do meu avô, Hermes Pereira de Souza. Ai, que lindo. Vamos pegar aqui, então. Hermes Ferreira de Souza. Olha, não, Hermes Pereira de Souza. Pereira, desculpa. Ele foi constituinte, tá? Então, realmente, foi um herói na família, que eu digo assim, não era só porque era meu avô, né? É porque realmente os feitos dele foram importantes, né? Com certeza. Esse foi o segundo, né? Depois nós tivemos Crise Educacional, que foi um estudo nas fake news sobre a educação, uma coisa bem importante. Muito importante. Assim, que consiste, até nos dias de hoje, se agravando cada vez mais, né? Então, é um livro bem pequenininho, eu digo fino, né? Então, não é um livro extenso, não é extenso, é um livro rápido, de 120 páginas, mas complicadíssimo de fazer, de investigar. Com muito conteúdo. De investigação, né? Então. E também eu faço registro, por exemplo, se uma pessoa quer fazer os 15 anos, e aí começa a fazer a história desde quando a criança nasceu, isso é uma coisa muito bacana de fazer. Com certeza. Até de quando era nenê até os 15 anos, contar né, o tempo de vida dessa adolescente que vira moça, né? Que é uma coisa bonita de contar. Aí eu faço uma entrevista seleta com a família, né? E eu vou registrando tudo isso, né? Depois eu entrego todos os registros para a família e para presenteada também, né? Com todos os argumentos, gravações, e depois eu, com base de tudo isso, eu faço o livro para a família, né? Então, esse foi da minha filha, né? Gente, que lindo! E aí fiz o casamento da minha primogênita, né? Que se casou no verão do ano passado, né? Então, eu achei importante registrar. Muito. E não só para nós, o povo, que a gente precisa de documentário, mas também como é lindo depois passar de geração em geração e tu conseguir transmitir o que teu avô diz, sabe? É um testamento. É um testemunho, é um registro histórico de toda aquela caminhada. Eu acho, às vezes, lindo o valor de um anel que tu dá, mas eu acho uma joia, assim, extraordinária, um registro da família e o que foi aquela criança, porque cada pessoa tem um olhar, né? Então eu acho que é muito, muito bonito isso. Eu me emociono muito nessas obras, que são, porque sempre eu trabalho direto com a emoção. Tu entra na vida daquela família. Tu entra na história. E eu vivo realmente, entende? Então isso daí é muito emocionante e gratificante. Olha, então, mais um conteúdo dessa grande empresária, empreendedora, que traz dentro dos seus registros esse trabalho jornalístico, memorial, esse documentário para dentro das famílias. O quanto isso é importante, ser um documento, eu vou dizer que hoje às vezes a gente sente falta, eu não tinha mais a foto, onde está tal coisa, é onde reúne tudo. Então quem hoje, vou dar um exemplo,
Aqui nós temos os 15 anos, né, da filha. Tu imagina daqui anos os filhos, os netos dela poder enxergar como ela era, como foi a personalidade, as coisas que gostava de fazer, né? Eu acho de uma riqueza tamanho, um presente muito especial, sabe? Muito especial e não tem mensuração, né? É algo que realmente fica para a eternidade. Com certeza. Bom, mas depois desse tipo de trabalho, além disso, chegamos no dia D. Aí por que eu trago ele aqui? Nós estamos próximos. Aqui, ó, antes do dia D, porque a gente adora causar, né? Deixa o nosso telespectador ansioso. Antes do dia D, fique aqui conosco, não saia da telinha. Nós vamos para um breve comercial e você já sabe que tudo depois dos comerciais com o dia D com o Tênis Viana. Não sai daí. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. E voltando dos comerciais, sei que você está ansioso esperando para saber sobre o dia D. Eu também estou. Por isso que Tênis Viana está aqui junto conosco para contar sobre essa grande obra que realmente, gente, vou ser obrigada aqui a mostrar para vocês. É uma grande obra. É um trabalho realmente diferenciado. E agora nós vamos entender o que essa obra traduz e nos traz. O dia D contigo, Teresa. Claro, imagina, se o telespectador está ansioso, se a Andréia, tu está ansiosa, tu imagina eu, que estou aqui próximo do 6 de junho, e eu tinha realizado a pesquisa do dia D, 2014. Se a gente analisar, fazem 11 anos isso, né? 11 anos. E olha como, aliás, a vida é um cafezinho rápido, né, Andréia? Então eu fico assim, eu fico emocionada, não só por estar aqui novamente, mas por estar vivenciando de novo uma ida muito breve, né, para a França novamente, mas agora no pedalando Tour de France, né? E é um gancho que puxou
com o meu livro, porque eu me vejo há 11 anos atrás tentando montar todo esse trem que eu digo assim, que é a pesquisa fundamentada, as idas em loco, que foi 2 vezes, 2014 e 2015. Então, 2014 eu fui para, eu não sei, eu acho que eu devo ter ficado uns 15 dias, alguma coisa, e não foi suficiente para mim fazer as tomadas fotográficas, né? Mas, o que aconteceu? Eu fui... Então, no dia D, você estava na França? Eu estava nos 70 anos do aniversário do dia D, um momento histórico, um dos maiores momentos históricos, tá? Porque eles fazem a celebração sempre, de 10 em 10 anos, entendeu? Agora está fazendo 81 anos, né? Então, quer dizer que eu fui nos 70, eu fui dar aula de céu aberto com umas professoras também que fizeram questão que eu fosse. Então, aí nós fomos visitar o museu, os 80 quilômetros da Normandia, das praias que foram, né? O desembarque. E esse foi o instrumento Esse foi o instrumento de estudo das professoras, né? Eu também queria agradecer também, que eu não posso esquecer, que eu tive o apoio da Aliança Francesa, né? Eu queria agradecer, porque realmente eles escreveram, me apoiaram para realmente poder levar a essas professoras, porque foram, já bem, professoras de estado, né? E me pagaram para ir para lá. Né? Que bacana! E eu acho assim que foi assim emocionante eu poder ter ido para lá, ter feito, né? E também ter ido em 2014 na Normandia fazer um estudo disso e participar do maior evento dos 70 anos do dia D. Eu tive convite, Andréia, só para te ter uma ideia, do presidente Roland, que é o presidente da República na época. Eu entrei na igreja, que lindo, é de com a arrepiar. Rainha Elizabeth. Eu fui convidada de honra. Presidente, eu tive a presença de todos os chefes de Estado. Nossa representação brasileira, nossos presidentes não estavam lá, tá? Mas o resto, né, todos estavam. Então, era o mundo inteiro fazendo essa maneira. Então, eu peguei essa leva. Imagina tu num momento histórico que registrava os 70 anos desse fato. Não, e mais, né, Andréia? Eu peguei assim, os últimos veteranos. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu vou voltar. E aí eu também volto aqui na GTV para falar como é que, porque eu acredito não ter mais presente algum veterano vivo, porque todos já estavam de cadeiras de rodas. Imagina. E eu me lembro que eu até, uma coisa que emocionou, que um dos veteranos, ele chegou em mim e disse: menina, os heróis já morreram. Aquilo ali foi... Nossa. Então, realmente foi um trabalho de importância muito grande, né, na minha vida profissional. Esse livro trata, então, é um documentário. É um documentário sobre relatos de viagem, história e opinião. Por que eu falo opinião? Porque tem outros livros, né, de franceses, alemães, né, que tiveram uma tradução muito especial sobre a Segunda Guerra, sobre o dia D, né? Então, e pessoas que, né, que nem aqui, que eu cito, por exemplo, na minha linha de pesquisa, aqui que eu não posso como é que se diz? Que eu Forest Pope, tá? Ele foi uma pessoa que fez a compilação de depoimentos sobre o dia D, tá? E foi o sargento e doutor em história, né? Se encarregado de escrever a história oficial da guerra, entendeu? Ele, inclusive, esteve presente na praia de Omaha, a praia mais sanguinolenta, o mar em sangue. E no Soldado Ryan a gente vê aquele mar em sangue, então realmente, né? E aí o segundo é o Stephen Ambrose, que baseou na história do dia D, segundo os apontamentos do Forest Pope. E o dia D traz essas opiniões, esses acontecimentos e a minha vivência do meu dia D, porque ali
primeiro autor, um pouco, ele vivenciou, óbvio, lá o ocular do fato, né? E no caso aqui, o dia D, no caso, o que eu tive, o meu dia D nos 70 anos, né? Mas é um evento maravilhoso, uma homenagem feita para os veteranos, né? Eu tive a sorte de poder conhecê-los de perto e ouvir, ser uma testemunha ocular de pessoas que viveram esse momento tão trágico da história, né? E, enfim, é emocionante, indico as pessoas a visitarem a Normandia e não só conhecer por história, mas conhecer a vivência do público que a gente não conhece também só por livros, mas a experiência de viver, de estar frente a frente com uma cultura é uma aula gigantesca, sabe? E eu posso dizer que eu falei com veteranos. Eu realmente estive, por exemplo, na homenagem com eles, junto com a família real. Eu tive um convite especial do presidente, entende? Então, como não registrar isso no livro, né? Então, nós estamos agora próximo do 6 de junho, nesse ano de 2025, e eu tive a felicidade de poder voltar à Normandia, me emociona. Mas isso que é lindo, né? Porque é forte, né? Só que eu digo do livro ao pedal, eu estou indo pedalar 75 quilômetros. E esse livro está à disposição comigo, até não tem nas livrarias, não está na livraria, mas é diretamente comigo. Podem adquirir contigo. Pode, perfeito. né? E depois aí tu passa meus dados. Não, já vamos deixar aqui para o telespectador. Bom, o meu e-mail de contato, tá? É temesviana@gmail.com, tá? E o meu telefone de contato posso passar? Pode passar. Então é 51 99 271 0356. Então é um livro de capa dura, com páginas com mais de, assim, foram tiradas 6.000 fotos em GD nesses 70 anos. Eu vou esclarecer nos 70 anos que eu fui. Perfeito. Eu estou voltando agora, vai fazer 81 anos do dia D. Então, já foi um tempo, com certeza eu não vou ter a felicidade de ter testemunhas vivas de que viveram, né? Sim. Então, a minha pesquisa foi em torno desses 80 quilômetros, onde foi as praias desse... Que lindo, olha do só, dia D, bacana. Né? E outra coisa que eu tive especial também... Aqui nós temos aqui, ó, junto com esse livro lindo, nós temos essa obra maravilhosa, gente, impressionante, que também tem aqui, ó, 70 anos do dia D. Esse foi um registro, Andréia, particular das fotografias. Esse não está para venda. Não está para venda. Mas olha, para quem quer colecionar fotografias, até vou criar um Instagram, tá? Com fotografias dos 70 anos desses últimos veteranos que estão... Que eu consegui captar. Foi mais de 6.000 fotos. E fotografias registradas por você. Sim, pela minha equipe, eu digo pela minha equipe, porque, entendeu? Teve toda uma estrutura de toda uma estrutura, né? E foram fotografias maravilhosas, que eu estou pensando até fazer um Instagram, alguma coisa para quem gosta de colecionar fotografias. Eu acho assim, que você deveria ter isso, porque o Instagram hoje ele é essa rede social que conecta a fotografia. Que aproxima, né, a gente do que a gente tem empatia, né? Seja a fotografia. Gente, olha só que coisa mais linda. Exato. Isso é o registro realmente de alguém que vivenciou, cheio de honrarias, medalhas. Que lindo. É um evento lindo, que as pessoas vão todas trajadas com uniformes de época, né? Tanto é que a gente fez as fotografias em preto e branco, nós nos remetemos ao 6 de junho de 44, parecendo que a gente está. Então, todas as pessoas saem trajadas em homenagem a esse dia. Né? E, olha a delicadeza, essa foto de tu sentir das mãos, escrevendo e registrando o seu nome.
Isso, com certeza. Muito, muito lindo. Aqui as medalhas de honraria, olha os aviões. Gente, muito. Que trabalho lindo, Tênis. Bom, mas vocês estão aqui entendendo agora o quanto o Dia D ele é uma obra de uma importância tão importante não só para Tênis, mas para a nossa sociedade, para a história, né, do mundo, né? Eu digo sempre assim, Andréia, assim, a nossa língua é a 7ª mais falada do mundo, tá? Uhum. E quando eu fui para o propósito da Normandia, foi para que nós tivéssemos a nossa opinião, entendeu? Uma brasileira tendo uma opinião sobre algo tão horrível que existiu. Então eu interpretei todas as lápides que visitei todos os museus, né? Mas lá tem uma divisão, né? Que é o cemitério americano, do alemão. O alemão, por exemplo, é feito com pedras. O americano é com lápides todas branquinhas, quadradas. Tudo isso tem uma linguagem, né? E eu fui no momento certo, que eu digo, falar com eles, estar presente praticamente com todos os presidentes do mundo, estar na missa com a corte. Tudo isso eu passei. Eu também tenho uma crônica, eu falo, estive com a rainha, né? Quando ela faleceu, né? Então, hoje o Dia D também tem uma importância muito grande para mim. Foi o livro mais robusto e muito... Nós vivemos, assim, praticamente 5 anos para fazer. Fazer uma tese de doutorado, né? Sim. E convido vocês, seria um bom presente de Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, né? E espero que vocês gostem. Eu estou indo pedalar, Andréia, no Isso Tour aí. de France, tá? Agora nós vamos falar, porque a Tênis falou um pouquinho sobre esse pedalar, mas não está claro ainda para o telespectador. Eu estou indo. O que é esse pedalar? Fala um pouquinho, para quem não conhece esse pedalar. O Tour de France é um pedal, que eu digo, que é de 3.500 quilômetros. É muito extenso. Claro que eu não vou fazer tudo isso. Mas eu vou Quantos mil? 3.500. 3.500 quilômetros. Sim. Então são super atletas, né? Perfeito. Eu tô vou fazer os 75, né? Então, como eu inventei isso, não é que inventei, mas eu tive a criatividade, a sorte dessa data, 22 de junho, casar também com a história do Dia D e ser ali. Então, eu vou de Bahia a Virê, tá? Que é uma parte de umas, né, que eu tive estudando lá, né? Da parte da praia, assim. Então, ali faz 61 quilômetros e depois mais um bracinho dá 75, uma extensão que eu tenho que percorrer, né? Então, a minha ideia é pedalar e relembrar a memória de ter feito um livro tão importante como jornalista, né? E ter me credenciado para tantas coisas boas, né? Que eu participei. Com certeza. Né? Realmente, oficialmente, nesses 70 anos, que foi em 2014. Então, esse livro está disponível pelos contatos que eu já passei para vocês. Ele custa R$200, tá? E, às vezes, dependendo do CEP da pessoa, interfere um pouquinho. No correio tem a embalagem, aquela coisa, estou explicando direitinho, né? Mas eu estou fazendo tudo porque realmente ficou muitos livros comigo. E isso está sendo um subsídio para que eu vá pedalar. Que bacana, Tênis! Até porque eu também estou fazendo outro livro, que é sobre aliás, já terminei do dia 20, tá? Sobre os 150 anos da imigração italiana. Né? Meu Deus! Outro documentário, né? Porque eu também tenho um pezinho na bota, né? E não é à toa que eu estou aqui, né? Com a Andréia Grezana, italianíssima, né? Com o pai dela maravilhoso, uma família maravilhosa.
E para contar um pouco da história desses grandes empresários que fizeram toda a diferença no Rio Grande do Sul, da força desse povo italiano, da garra, da fé. Que bacana, olha o quanto é importante, que lindo o que tu vem realizando, Tênis, o quanto é importante a gente inspirar pessoas a não desistirem. Não é fácil hoje. A gente tem muita dificuldade do reconhecimento, né? Da literatura. Sim, por isso que eu estou pedindo. Quem é apaixonado também chega, a gente vê como é que faz, leva o livro, a gente vê como é que faz, né? E vocês vão estar, com certeza, colaborando com a cultura, que é algo muito difícil. E eu faço questão de presentear, de fazer do meu ofício com excelência. Que lindo! Então vocês já viram, né? A gente, se você que está aí assistindo, sabe o quanto, e por muitas vezes tem familiares, né, na sua história que são descendentes dessas dores, infelizmente, do dia D, pessoas que estão aí assistindo e que gostariam também de conhecer essa obra que foi feita com tanto carinho, com muita propriedade, com muito, né, valor. Entre em contato, pelo contato vai estar aqui repetindo novamente, para que você adquira e, inclusive, saiba que você adquirindo essa obra também está colaborando para que mais obras venham a surgir. Venha nascer, com certeza. Que lindo, Tênis. Isso, obrigada, Andréia, por toda a oportunidade que você tem dado. A gente agradece, Tênis, fico muito feliz de poder te prestigiar nesse momento, trazer essa história linda, porque sabe que tudo, inclusive a própria GTV, ela é fruto de uma paixão de a gente poder entregar algo de valor para quem está assistindo, em meio a tantas tragédias, tantas dores, mas que a gente possa estimular. E a arte, a escritura, né, o livro, o registro, são necessários para a condução dos futuros das gerações. Então, um povo não é nada sem a história do seu povo. Então nós precisamos relembrar, a gente precisa ensinar os nossos filhos das dificuldades, das lutas e das dores, para que hoje eles tenham o que eles têm hoje. Então a gente precisa, quando a gente entende todo o processo, a gente valoriza cada vez mais as maravilhas que nós temos. Então a gente fica muito feliz com a tua presença hoje no programa, podendo enriquecer o telespectador com conteúdo, muitas pessoas que vão também se identificar, que são professores, são jornalistas, são crianças, adolescentes, que muitas vezes vão estar aqui passando pela telinha da TV e vão estar assistindo junto com seus pais, mas esse é o sentido, fazer com que as pessoas realmente tomem conhecimento de trabalhos realmente que colaboram para a nossa sociedade. Então são memórias, histórias que são novamente resgatadas através de documentários, de livros, e a gente precisa disso. E a gente precisa seguir fomentando profissionais, realmente escritores. E a cultura está precisando muito disso, sabe? Muito. E esse está sendo o meu grito hoje, sabe? Então... E eu quero já ver esse dos 150 anos da Itália. Estou apaixonada. E até... eu tenho uma novidade, que esse livro vai ser prefaciado pelo nosso cônsul, né, o maravilhoso Valério Caruso, né, que foi assim majestoso em poder dedicar o tempo dele para fazer né, é um prefácio, né, então eu estou contando também com o cônsul. Então vocês já estão vendo a dimensão dessa obra que está nascendo. E uma coisa que eu esqueci de dizer do dia D também, eu tive uma surpresa, que aqui na contracapa, tá, quem faz o pronunciamento no final da capa é nada mais, nada menos que a Susan Eisenhower, que é neta do estrategista de 1944, o avô dela esteve. Quem sabe da história de AD sabe que o Eisenhower foi uma peça muito importante. Então ela é hoje, ela realmente recebeu o livro e, como é que se diz, fez uma dedicatória para mim. Então isso daí foi enorme
né? Por uma É um escritora reconhecimento brasileira, sabe? e a gratidão de estar perpetuando a história. Até deixo para te ler, Andréia. Quem está escrito da Eisenhower lá atrás, tu então pode ler para mim, porque eu estou sem óculos. Susana Weisenhauer. Temes Pereira de Souza Viana compilou um importante livro que irá trazer alguns dos principais eventos da Segunda Guerra Mundial para leitores ao redor do mundo. Produto de viagem e pesquisa. O livro ilumina uma história épica de sobrevivência, sacrifício e libertação. Em última instância, liberdade. Os eventos ocorridos há mais de 70 anos ainda moldam muito do mundo em que vivemos hoje. Já sentiram o que nós temos aqui no dia D. Bom, Temis, estamos chegando ao fim, querido telespectador. Vocês já viram que o programa foi incrível. Nós vamos ter muito mais. Temis e Ana, ela está indo viajar, né? Vai para França, vai vivenciar. Vou para Paris, e de Paris eu pego um trem para Normandia, né? Porque aproximadamente é umas... Eu acho que é que nem a gente de Porto Alegre praia, a distância, né? E nós vamos te acompanhar, Temis. Já te convidamos. Por favor, grazie mille, né? E vamos acompanhar, o nosso telespectador vai querer acompanhar essa trajetória. Vamos estar conectando, a tecnologia nos propicia isso. Vamos conectar Temis Viana dentro da nossa programação, trazendo e noticiando também como que está essa região, como é que foi a experiência. Vamos estar aqui trazendo mais informações de Temis Viana, nossa grande jornalista, escritora, essa mulher com grande paixão que a gente sentiu hoje pela história. E a gente precisa isso, alimentar, olha, os nossos futuros aí dessa grande história. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada a vocês também, aqueles que querem acrescentar, que a história viva tenha vida, né? Eu estou agradecendo e obrigada, é imensurável, assim, os agradecimentos que eu tenho que fazer para ti. Muito obrigada pelo espaço, André. Obrigada, minha amiga, um grande carinho. E você, telespectador, chegamos ao fim de mais um programa Andréa Grezana, mas aqui na GTV, você segue aqui na nossa programação um conteúdo feito para você. Um beijo grande e até o próximo programa Andréa Grezana.